Porque os mais feios, quando começam a orar, ficam bonitos. Vai por mim, experiência própria. Você sabe que quando a gente é jovem, eu nunca fui muito bonito, né? Não me acho uma pessoa bonita. Mas eu descobri que a gente tem que descobrir qual é o nosso ponto forte, né? As moças, normalmente, se produzem, né, uma maquiagem, cabelo e tal, para chamar a atenção. E deve ser assim mesmo, porque eu não sei se você sabe, que a parte mais ativada do rapaz, do homem, são os olhos, né? Então, e a mulher é diferente, a parte mais ativada da mulher é o ouvido. Por isso que, às vezes, alguns rapazes causam decepções a algumas moças, que ele é tão bonito, aí quando abre a boca fala tanta bobagem, que a moça até desiste, né? Então eu descobri isso quando eu tinha 14 anos, 15 anos, né? Tu imagina. Então eu descobri que o meu potencial era falar. Então, quando eu me apresentava, eu logo falava, porque eu falando, logo aquela imagem feia, eu era magrela, magrinho, cara de fuinha, né? A voz é a mesma, mas a cara fuinha, todo magrinho, tal, esquelético. Mas aí eu começava a falar, logo o pessoal esquecia a minha cara. Então, eu prestava atenção no que eu estava falando. Então, um conselho aos feios. Negão, tu é bom de papo, tu tem a voz bonita, né, tem aquele blá e tal. Então, pois é, isso aí. Ele, ó... E é aquele negócio, é isso mesmo que eu estou falando. Então, um conselho aos rapazes, não queiram competir com as moças. Se arrume, ande limpo, ande bonito, mas não queira competir com a moça, porque tem rapaz hoje em dia se raspando, né? Faz sobrancelha. Eu sei que aqui não tem ninguém assim. São os chamados metrosexuais, né? Que raspa todo. Minha mulher fala sempre para mim assim, se você fosse o cara que tivesse pelo, eu nem me aproximava de você, que o homem tem que ter algumas características másculas, né? Não sei como é que está hoje isso, está meio complicado. Mas não vim aqui para falar disso não, eu vim aqui para a gente bater um papo sobre o futuro, não é isso o tema? Só que eu tenho duas perguntas para fazer. Uma, eu queria... que você respondesse, para a gente colocar na cápsula do tempo. Eu estou a fim de pegar a sua resposta, a sua colocação, o que você escrever num papel que vai ser distribuído, colocar dentro de uma urna plástica, e eu vou enterrar em algum lugar aqui da igreja, e nós vamos abrir daqui a 5 anos. Quem gosta dessa ideia? Porque esse culto tem que ficar marcado na tua vida. E daqui a 5 anos, hoje é dia 2 de novembro, a data é até boa, né? Porque é um feriado, dia dos vivos, que os mortos não aproveitam feriado nenhum, estão tudo lá nós é que estamos aproveitando o feriado aqui. Então, daqui a 5 anos. Então eu queria justamente, eu pedi até que fosse providenciado esse papel, você colocasse no papel assim, o que eu imagino que estarei fazendo daqui a 5 anos. Daqui a 5 anos, você imagina, e aí eu vou facilitar a tua vida. Na área espiritual, na área emocional e na área profissional. Ou de estudo, como queira, tá? Considere profissional também estudar, porque estudante também é trabalhador, e é um baita de um trabalho, né? Tem muita gente que separa. Para mim, estudar é tão trabalhar ou mais até do que o trabalho mesmo. Como eu trabalho com burocracia, eu sei que estudar não é fácil, não é simples. Daqui a 5 anos, eu queria que você se imaginasse quais as etapas que você já teria cumprido. A maioria de vocês está com
14, 15 anos. Quem tem 14 anos? Quem tem 13 anos? Alguém com 13 anos? 13 anos, ok. Você vai estar com 18. Vocês estarão com 18. Os 19, os 14, 15 anos. Vão estar com 20 anos. 16 anos. Vão estar com 21 anos. 17 anos. Vão estar com 22 anos. Tem alguém aí com 18 anos? Rapaz, tu tem 18 anos? Tu esconde idade, hein, cara? 23 anos. Eu queria que você pensasse assim, daqui a 5 anos, será que eu já completei isso? Eu fiz o quê? Onde eu estarei? Como eu imagino a minha vida espiritual daqui a 5 anos? Como eu imagino a minha vida profissional ou de estudante daqui a 5 anos? E a minha vida emocional, que está ligada à questão de namoro, a questão que envolve muito esse período da vida e que, se não tiver um certo cuidado, acaba atrapalhando. Porque eu conheci gente que tinha um belo do futuro e emocionalmente se envolveu tanto. Esta semana eu estava no gabinete com uma jovem senhora, ela está com 28 para 30 anos, e ela com 15 anos resolveu dar o que não tinha que dar naquela altura, né? Resolvi dar, vou dar, deu? Tudo bem, aí foi dando, ficou grávida, e teve um filho com 16 anos, né? Teve um filho com 16 anos, agora com quase 30, ela não conseguiu estudar, terminar os estudos dela, não conseguiu fazer faculdade, e agora, já com um segundo filho, de um segundo relacionamento, porque o primeiro foi para o espaço, ela estava olhando, não é uma homenagem à novela não, olhando para o horizonte, dizendo assim, como é que vai ser minha vida? E os meus sonhos? E tudo que eu sonhei, foi tudo atropelado, por causa dessa área emocional e, consequentemente, sexual também. Atropelou a vida toda. E eu poderia dar outros detalhes, mas não vou falar, porque não cabe. Mas eu estou tirando esse exemplo, que eu já vi pelo menos uma dezena de vezes eu receber no gabinete, ouvir, porque não se projetou o futuro, ou se projetou o futuro, não trabalhou essa projeção do futuro. Então eu queria que você lançasse uma âncora aqui hoje. E daqui a 5 anos, alguns de vocês talvez já estarão casados, alguns de vocês talvez já estejam na universidade, outros terminando, talvez já estejam formados, talvez só Deus sabe o que vai acontecendo, mas para você, qual o benefício dessa experiência? Primeiro, que você tem que botar o seu coração quando você escrever. Você não ser leviano. Escrever por escrever. Diz assim, eu vou entrar nesse teste, eu vou entrar nessa coisa. E daqui a 5 anos, quando a gente abrir, talvez alguns de vocês não estejam presentes, porque estarão em outro lugar, terão viajado, só Deus sabe. Mas eu espero que muitos de vocês estejam presentes. E a gente vai ouvir testemunhos do que aconteceu, o que aconteceu nesse futuro dos 5 anos, que naquela altura será o passado dos 5 anos. Gosta dessa ideia? É super legal. Sabe por que é super legal? Porque eu não fiz isso no meu tempo, não tive. Mas no meu tempo eu gravei algumas memórias da rapaziada que jogava bola comigo no conjunto que eu morava, das garotas que eu paquerava, elas nem sabiam, mas eu paquerava, né? Garotas que conheci, rapazes que eu conheci, gente que eu conheci, e passado aproximadamente isso, naquela altura eu estava com uns 16, 17 anos, gostava muito de baile, festa, não era crente, e passou os anos, eu me converti durante esses 5 anos, coisas aconteceram, e passado esse tempo, um pouquinho mais, eu pude observar a transformação de vidas.
Até alguns colegas meus que batiam pelado comigo já estavam mortos. Se envolveram com crime, se envolveram com drogas. E eu pude perceber que por falta de projetar o futuro, alguns deles se perderam no meio da estrada, na caminhada. Isso que nós estamos fazendo aqui, eu tenho a esperança de que você firme no seu coração alguns propósitos que vão te ajudar a não se perder na caminhada. Isso é muito importante. Então, eu vou pedir que distribua aí os nossos papel. Olha, eu quero que você coloque o nome, a data de hoje, e assine embaixo, porque você vai ver que até a tua assinatura vai estar diferente. Alguns, né? Uns já não tem mais jeito, né? Vai ser legal porque você vai conferir a sua assinatura daqui a 5 anos. Oi? Sim, bote a idade, desculpe. Bote a idade que você tem hoje. Tá? Vai ser importante. Olha só como eu pensava quando eu tinha 14 anos, 15 anos, 17 anos, 16 anos. Quantos anos você tem? 14, quase a minha idade. Não, quem não quer escrever não precisa, né? A gente sabe que é analfabeto, então... Então bota lá, o seu nome, a sua idade, a data de hoje. E você vai dizer assim, eu imagino meu futuro emocional vai estar assim. As irmãs podem escrever, aquelas que ainda sonham casar, pode casar. A minha mãe, se eu tivesse aqui, ela teria botado aqui, eu imagino casar, ainda ia botar, com 82 anos. Vocês estão rindo, mas é verdade. Não é verdade, Maria? O que eu falo, você pensa que às vezes é brincadeira, mas não é não. Até minha mãe pensa em casar com 82 anos. Quer mais não, né? Dá muita dor de cabeça. Eu também penso que, às vezes, casar é arranjar problema. Arranja um problemático desse aí, você vai se lamentar pro resto da vida. Ai, meu Deus, o que eu fui fazer da minha vida? Eu era tão feliz e não sabia. Antes só do que mal acompanhado. Quando é jovem ainda tem conserto, mas quando já é velho, não tem jeito mais. Na área espiritual, na área profissional ou estudantil e na área emocional, né? São áreas que dão as guinadas para a nossa vida, que marcam a nossa vida. Eu conheço gente que abandonou a vida espiritual e a vida afundou. Muitos. Muitos. Conheço os outros que não cuidaram da área profissional, passam necessidade até hoje. Você quer ver uma coisa triste? É eu pegar alguém da minha época de juventude, já, e dizer assim, me dá um aí, me empresta um aí. Eu empresto sem problema nenhum, nem empresto, eu dou. Mas me dá uma tristeza tremenda. Porque aquela pessoa, ela teve o tempo que eu tive, mas não aproveitou o tempo da forma que eu aproveitei. É muito triste. Ok. Estou olhando para o rosto de vocês, eu estou tentando gravar o rosto de vocês hoje. O seu não tem como esquecer, né?
Agora, esse menino é muito jovem para estar aqui, hein? O Luan, o Ian e o outro, todos os dois são muito jovens para estar aqui. Mas não peça para minha reunião, filha, porque vocês vão cometer eu vou falar uma porção de coisas que esses garotos não deviam ouvir, ok? Eu até vou botar uma placa ali nos meus cultos da igreja, só entra maior de 18 anos, porque às vezes eu falo coisas que não é próprio para a idade, né? Emocional e profissional, né? Você vai ser o quê? Assistente social? Pediatra, beleza. Isso aí. Pediatra. Guardar isto. Ok. Eu estou botando vocês para pensar na vida mesmo, gente. É para pensar mesmo. Tem gente aqui que quer ser pastor, tem gente aqui que quer ser advogado, que eu conheço, né? Um dia desse alguém me perguntou assim, quanto ganha um advogado? Eu disse, depende, se ele for um advogado, ele ganha muito. Depende. O advogado faz seu salário. Se ele é bom, vocês não têm ideia. Eu tenho colegas meus que, com 30 anos, ficaram ricos como advogados. Meu sócio, escritório, com 30 anos, era um homem rico. Você não pode perguntar para o outro o que você vai ser, não, viu? Dá uma cola aí. As irmãs que estão presentes, tenham paciência. Hoje eu vim para falar com os jovens. Então, mas tem muita coisa boa que vocês vão poder ouvir também. Amém? Não, eu vou vou dobrar a minha língua aqui. Eu vou olhar para eles sempre e vou me conter. Não. Deixa eles aí. Vou pedir a irmã, tem Coca-Cola aí? Eu estou precisando beber alguma coisa que hoje eu fiquei aqui dentro vendo o pessoal trabalhando. Não está trabalhando não, só estava olhando o pessoal trabalhar. Fiquei tão cansado que e a minha garganta foi para o beleléu, porque eu fiquei ali dentro, com aquela poeira toda. Tem jeito. Oi? Na área emocional eu compreendo. Amar, ser amado, casar, compreende a família que você faz parte hoje, que é a família dos seus pais, né? Eu imaginei a minha mãe, por exemplo, bem idosa, e isso aconteceu, né? Imaginei casar, ter filhos, isso aconteceu. Imaginei ser vovô, estou sendo. Estou imaginando agora, recebendo os meus filhos e netos, uma casinha que a gente está pretendendo comprar lá para a região dos lagos, futuramente. Receber os irmãos também lá. Quando eu me aposentar, vou abrir uma igreja lá. Deixar os mais jovens aí, vou lá abrir uma igreja lá ou ajudar algum pastor que esteja trabalhando lá. Os netos vão para lá fazer bagunça. Eu tenho projeto até 100 anos, irmãos. Eu tenho projeto até 100 anos. Né? Você fica, né? Tá certo. Pode ficar com uma das irmãs. Irmã serve para quê, afinal? Né?
Eu tinha vontade de aprender a cortar cabelo, ser barbeiro. Eu ainda vou aprender isso. Eu estava levando um papo com o meu barbeiro para ele me ensinar. Por quê, pastor? Primeiro que eu acho um negócio legal, eu acho que mexe com a autoestima da pessoa, né? Barbeiro, não é cabeleireiro, não. Cabeleireiro não dá para mim, não. Seria além do meu limite. Primeira mulher que eu cortasse cabelo, eu ia para a cadeia. Não sou muito hábil. Mas barbeiro eu acho que dá para levar. Vou poder trabalhar em obra social assim, quando tiver aqueles mutirões, pegar aquele pessoal de rua, cortar o cabelo, dar uma ajeitada. Hã? Outra coisa, barbeiro dá dinheiro, viu? Vai por mim. Meu barbeiro tem, ele conhece. Dá ou não dá? E olha onde é que é a barbearia dele. Agora, para o cara que é fofoqueiro, barbeiro, é a melhor coisa que tem, né? Porque o cara escuta a vida de todo mundo ali. Pode dobrar. Eu vou... Aliás, vamos fazer o seguinte. Vamos colocar aqui aberto de cabeça para baixo, porque depois eu vou dobrar tudo e vou colocar numa caixa. Pode colocar aqui, por gentileza, por favor. Bom, já tem a médica que vai cuidar aqui do Pedrinho. E você, menino? Obstetra, é? Eita. Vai ter que fazer direito, né? Você, mano? Está projetando o quê? Profissionalmente? É 5 anos. Muita gente vai estar na faculdade aqui. Amém. Outros estarão concluindo. Não esqueça de se convidar para a formatura. Olha, eu estou esperando só o pessoal que está ainda terminando, mas eu vou comentando algumas coisas aqui. Eu vim hoje aqui porque, na verdade, eu ia ler um livro para vocês hoje, mas eu não achei o livro, porque eu de tanto emprestar livro, acabo perdendo os livros. Mas eu vou ter a oportunidade de ler esse livro para vocês uma ocasião. Um livro simples que em 30 minutos você lê, lendo ele, é o máximo que você... Se lê em 20, sozinho você lê em 15, 20 minutos o livro. Lendo para os outros, você vai levar uns 30 minutos. E esse livro tem o título seguinte: O Presente Precioso. É um livro, não é um livro evangélico, mas é um livro de alguém que teve a sensibilidade
de perceber como é que se constrói o futuro. A minha segunda colocação hoje é justamente isso. Quando é que a gente constrói o futuro? Eu tenho o poder de ver o futuro? Quando é que a gente constrói o futuro? Eu tenho o poder de ver o futuro? Vamos lá. Quem acha que tem o poder de ver o futuro? Alguém aqui tem o poder de ver o futuro? Eu acho que hoje, né, assim, temos hoje, que é uma coisa que a gente vai colher no futuro, que a gente for fazer no presente. Boa resposta. Eu tenho a possibilidade de ver o futuro no presente, irmãos. De duas maneiras. Primeiro, não só ver na minha imaginação, hoje, criar na minha imaginação o futuro, e isso eu pedi que vocês colocassem aqui, foi isso que vocês colocaram aqui. Mas você tem a possibilidade de ver o futuro também quando você olha para o lado. Será que você tem pessoas que você conhece, mais velhas que você, adultas, e você pode observar a vida dessas pessoas? Será que você pode observar isso? A vida da sua tia, a vida da sua mãe, a vida da amiga da sua mãe, da sua avó. Será que você tem a capacidade de vez em quando observar aonde terminou a vida dessas pessoas? Não sei se você tem essa possibilidade, mas eu, por exemplo, quando vejo uma pessoa mendigando na rua, a minha pergunta é: por que essa pessoa, a vida dela veio parar aqui? O que levou essa pessoa a chegar a esse ponto? Às vezes eu vejo uma pessoa, outro dia eu vi uma mulher com 5 filhos, eu disse: meu Deus do céu, e a dificuldade dela de controlar as crianças ali, e eu disse assim: como é que essa mulher chegou até aqui? Então, é isso que eu quero dizer, você tem a capacidade de ver o futuro, quando você olha à volta e percebe o que deu certo ou o que deu errado na vida de algumas pessoas. E aí, eu quero dizer para você, isso é científico. As ciências sociais, que são as ciências que estudam o comportamento em sociedade do ser humano, elas não são ciências exatas, mas elas são ciências. Porque o fato se repete e vai se repetindo ao longo do tempo. As histórias vão se repetindo ao longo do tempo, de decisões que as pessoas tomaram no período da sua juventude, no período da sua adolescência, e o resultado que veio disso. Por exemplo, vou dar um exemplo que eu falei aqui ainda agora. Uma gravidez na adolescência. Você conhece alguém que ficou grávido na adolescência, que teve filho, e que paralisou os sonhos dessa pessoa? Quantos aqui conhecem pessoas assim? Então a ciência social está mostrando que alguns atos que nós cometemos ou deixamos de cometer vai orientar a nossa vida. Por exemplo, eu tenho um filho que eu tenho orado por ele, para Jesus mudar o coração dele, que ele, quando tinha a idade de vocês, dizia assim: esses otários aí estudando. Eu me lembro que uma vez nós morávamos na Tijuca, eu estava descendo a Conde de Bonfim com ele, batendo um papo com ele, disse: fulano, você precisa estudar, cara, tu tem um futuro. Aí eu, esse otário, falando para mim, eu, pai dele, e ele falando para mim, não sei o quê. Aí eu virei para ele e disse: você está vendo esses otários que você está vendo aí? Amanhã esses otários estão mandando em você. Simplesmente porque esses otários estudaram agora, estão perdendo o tempo deles agora, e amanhã eles vão estar numa posição de melhor posição. Isso fazem aproximadamente uns 10 anos. E eu vi que alguns daqueles otários que meu filho falou, hoje estão bem de vida e ele não está. Porque na hora, nessa idade, ele não valorizou que aquela decisão de estudar, me lembro de um professor de química
que eu odiava e odeio química até hoje. Eu disse, puxa, por que eu tenho que aprender isso? O que eu vou fazer não tem nada a ver com química. Você tem que aprender, porque se você não terminar o 2º grau, você não pode fazer vestibular, você não pode ir para a faculdade. Então, queira ou não queira. Então, eu entendi que eu tinha que engolir aquele caranguejo, engolir com caco de vidro e tudo, aquilo que eu odiava, porque para alcançar o que eu precisava, eu tinha que passar por aquele momento. Então, vamos lá, vamos estudar, vamos guardar. Tabela periódica, é ruim, ô coisa horrorosa. Né? Então, o que acontece? Eu entendi que para poder chegar no meu futuro, eu tinha que tomar uma decisão. Qual era a decisão? Eu tinha que suportar aquelas aulas, eu tinha que aprender o suficiente para passar e para chegar onde ia chegar. Então, era uma decisão. Eu estou falando isso, gente, porque como eu fui criado no conjunto residencial da Coab, durante muitos anos da minha vida, eu tive a possibilidade primeiro, eu não vim de uma família rica, eu vim da pobreza mesmo. Né? O dinheiro contado e às vezes faltando. Então eu vim de necessidade. E eu fui criado num ambiente de necessidade. Meu pai era meio pancada da cabeça, meio eu estou sendo assim, generoso, né? E sumia, e a gente passava necessidade de todos os tipos. Teve período na minha vida que quem quase sustentava a casa era eu, engraxando sapato, vendendo limão na feira, não deixava de estudar, porque eu sabia que aquilo ia passar. Às vezes você está nessa idade, passando por um problema familiar difícil, você acha que aquilo não vai passar. Eu estou aqui para dizer para você, vai passar. Você vai crescer, você vai adiante. Os seus pais, se acertaram ou erraram, tiveram a chance deles, e você vai ter a sua chance de acertar. Então, o que acontece? Eu vi naquele conjunto residencial ali um fenômeno. Os jovens que resolveram, por uma vida espiritual, de buscar a Deus, todos estão vivos até hoje. O diácono Israel, ele é contemporâneo meu, de lá. Ele é um pouco mais jovem que eu, tem mais idade que ele, mas ele participou daqueles eventos. E ele era filho de crente, foi criado na igreja. Eu me converti depois, e nós pudemos perceber ao longo dos anos, que aqueles que fizeram uma opção por uma vida espiritual verdadeira, romperam todas as barreiras da pobreza, da dificuldade, da falta de dinheiro, e tudo que as famílias tinham, conseguiu romper tudo isso. E alguns que resolveram aproveitar a vida naquele momento, porque a gente quando está com 17 anos, 18 anos, a gente tem saúde, a gente faz loucura, a gente dorme tarde, ou não dorme, ou vai à noite fazendo tudo quanto é coisa que a gente quer fazer, e aí vai caindo, vai deixando de lado a questão de um compromisso sério, por exemplo, com uma profissão, com um estudo, e aí, aproveitando, é ótimo as noitadas, é ótimo as gatinhas, é ótimo isso e aquilo outro, e a gente vai. Só que, nesse tempo que vocês estão vivendo agora, é o tempo de vocês programarem o futuro de vocês. E não haverá futuro se vocês não trabalharem o presente, foi o que ele falou ali. Se você não começar a trabalhar, é chato, irmãos, porque a gente quer colher frutos logo, a gente quer ter resposta logo, a gente quer se deliciar logo, mas ouça, você tem muito tempo pela vida, vai por mim. Às vezes a gente pensa que não vai ter mais tempo, mas depois que você estabiliza a sua vida, chega um momento em que você tem uma profissão, que você tem uma certa maturidade para enxergar a vida de outra maneira, então você vai ter a possibilidade de usufruir muitas coisas. Você vai poder usufruir na área emocional, sexual, material e tudo mais, porque você vai ter estrutura para isso. E eu tenho a esperança que quando você colocou isso aqui, isso não seja apenas uma coisa folclórica na sua vida,
você agarre isso e diz assim, eu não vou perder esse sonho de vista. Eu não vou perder o sonho de fazer concurso para delegado, eu não vou perder o sonho de ser pediatra. Não pergunte hoje, não olhe para você hoje, porque, assim, mas eu sou de família, não entra nesse contexto não. Faz o seu presente hoje. Porque a outra pergunta que eu coloquei foi essa. Quando é que a gente faz o nosso futuro? É hoje. O que você fizer hoje vai repercutir na sua vida amanhã. Essencialmente nessas 3 áreas. Eu conheço gente que está até hoje se lamentando tremendamente porque perdeu algumas oportunidades. Deixou passar. Por exemplo, oportunidade de uma carreira militar. Tem um limite. Eu conheço gente que queria uma carreira militar, mas não, vou aproveitar, o tempo passou, ele não estudou, não se preparou, aí já não pôde mais ingressar nessa carreira militar. Eu conheço gente que sonhou um dia ser médico, e é uma área que vai exigir de você muito, se as outras áreas exigem, ser médico vai exigir muito mais. Então você vai ter que botar uma coisa na sua cabeça, eu vou ter que abrir mão de algumas coisas hoje para poder colher amanhã. Porque não é nada apetitoso você ficar num quarto estudando, lendo, estudando física, química, biologia principalmente, que é a matéria principal para fazer uma prova, ou vestibular, ou Enem, para medicina, seja lá o que for. Então, nessa hora, você lembrar, primeiro, você tem uma coisa a favor de você, você tem muito tempo pela frente. Então, se você não pode fazer certas coisas hoje, porque você está trabalhando o seu futuro, fique tranquilo, porque elas vão chegar. Agora, há um perigo real, verdadeiro, que ronda todo jovem. É a questão da área sexual. Porque essa é a área que acaba convencendo o jovem de que se eu fizer certas coisas primeiro, não vai ter problema nenhum. E é um engano. Porque se você começar a desenvolver esta área, daqui a pouco todo aquele entusiasmo seu de estudar, todos aqueles seus sonhos de chegar em algum lugar, vai morrendo porque você já está começando a satisfazer certas coisas da sua carência, do seu corpo hoje, e você começa a relaxar. Eu estou falando aqui cientificamente, eu não estou falando aqui como pastor, com moralidade, não. Não estou nem entrando nesse mérito, não. Eu estou falando como se eu falasse para qualquer jovem, mesmo não cristãos. Então você, poxa, já tenho minha gatinha, já transo com ela, já tenho meu namorado, tudo. Isso vai trazer uma acomodação que daqui a pouco você vai começar a deixar. Daqui a pouco você deixa de estudar. Aí deixa de estudar e aí deixa de galgar posições profissionais, porque a profissão que você quer, o sonho que você quer, exige que você tenha determinados preparo, determinado curso, e você não tem. E aí começa a virar uma bola de neve. Eu não consigo por causa disso, eu não consigo daquilo outro, por causa daquilo outro, e vai. E o tempo vai conspirando. Quando algumas pessoas percebem assim, que o tempo está conspirando, aí cai naquela frase, o importante é ser feliz. Ouça, felicidade se constrói. Não existe felicidade por acaso. Não existe alma gêmea, outra coisa que eu quero dizer para você. Não caia nessas ciladas do coração. O amor, a paixão, ela existe, ela vem, ela acontece. Mas não é isso que deva ser o seu termômetro. Pessoas que casam apaixonadas de verdade, depois se separam também de verdade e foram apaixonadas um dia. E aí você vai perceber que se ela não construiu determinadas situações, a vida dela vai virar um caos. Eu conheço gente que não consegue mais se colocar de pé, porque um problema foi gerando o outro, um problema foi gerando o outro e acabou. Vou dar um conselho sábio,
Aproveite que vocês estão na casa dos vossos pais. Vocês não pagam aluguel. Vocês não pagam luz. Não pagam a SEDAI. Não precisa fazer compra, pagando, até vai ajudar, mas você não paga as compras. Aproveite esse tempo que você não tem. Eu estou falando isso porque eu não tive essa chance, meus irmãos. Eu tive que começar a trabalhar muito cedo. Sou um sobrevivente. A verdade é essa. Sou um sobrevivente. Mas eu não tive essa chance. Às vezes até o material escolar eu não tinha. Não tinha. Não é como hoje que as escolas públicas dão os livros. No meu tempo, não, você tinha que comprar. A escola era pública, mas o livro era você que comprava. Então, eu às vezes passava 1, 2 meses estudando, olhando o livro do colega, que eu não tinha. Só para você ter uma ideia, as dificuldades existem. Agora, também entendi uma coisa. A maioria das pessoas que conseguem sucesso são aquelas que passam por aperto. Que ela diz, eu nunca mais eu vou passar por isso. Eu dizia para mim, eu nunca mais vou passar. Eu vou criar meus filhos vão ter tranquilidade para estudar se quiserem. Tanta tranquilidade que o outro não quer nem estudar. Aí encontrei com ele outro dia. Pai, essa vida que eu estou não dá não. Tem que estudar. Ah, é? Você pode me ajudar? Posso. O que você quer? Eu quero fazer curso de solda. Eu falei, vê lá o curso, eu pago o curso todo para você. Quero que você vá adiante. Eu quero morrer e ver você bem. É o sonho de todos os pais, ver os seus filhos bem. Mas, agora é o momento. Por isso, cuidado nesse trajeto. Eu chamo entre 15 e 25 anos, esses 10 anos, a travessia. É aqui que se define a vida da pessoa. Entre 15 e 25 anos. Porque é o período que você conhece alguém que você se apaixona, é o período que você tem que estudar para chegar lá, é o período que você começa a ter o seu pensamento, a sua mentalidade própria, e como ser humano se estruturar na sua psique, nós somos diferentes, valorizamos coisas, um valoriza uma coisa, outro valoriza a outra. Então é um período de grande mutação. E nesse período, muitas ciladas aparecem. Muitas ciladas aparecem. Vou falar sinceramente, não casem cedo demais. Porque se vocês não tiverem estrutura, vocês vão afundar. Que depois que vier filho, acabou. Acabou. E o detalhe, quando você é pai muito jovem, e aquilo não foi planejado e não foi, acaba que aquele filho sofre também. Sabe por quê? Porque ele não foi parte dos planos, não foi algo que foi planejado. E aí a pessoa, mesmo que ela chegue e vá adiante, conquiste na vida lá na frente, aquele filho vai achar que ele foi um plano do acaso. E vai trazer para ele muita tristeza, muita dor. Então, até isso, eu estou mostrando para você que o problema, ele se propaga no tempo e no espaço para frente, não só na sua vida, mas na vida de outras pessoas. Na vida das pessoas que te amam, das pessoas que estão ligadas a você. Portanto, eu quero dizer a vocês o seguinte: prepare o seu futuro hoje. Outra coisa, o mundo não tem misericórdia da gente. Gente, eu tenho que falar isso aqui para vocês. O mundo é cruel. No mundo você vale o que você é. Você vale o que você tem. A proteção que hoje você tem no seu lar, de amor, de aconchego, de cuidado dos seus pais, o mundo não tem isso. É violento. Eu fui um garoto criado na rua. Eu experimentei isso. Por isso que eu falei, eu sou um sobrevivente.
Deus me guardou, Ele tinha um plano na minha vida, na verdade. Mas a lógica diria que hoje eu estaria morto. Pelos perigos que passei, pelas situações que enfrentei, brigas de boate, em clube, e gente armada, eu armado também, coisas terríveis que na minha juventude eu fiz, que eu fico pensando, se não fosse Deus ter me guardado, eu não teria chegado aqui nunca. Mas eu não tinha um pai, eu não tinha um pastor. A única pessoa que me ensinava alguma coisa boa era minha mãe, era a única pessoa. E eu tive uma professora, que ela me ajudou a dar a guinada na minha vida, quando eu estava terminando o primário, e naquele tempo o primário tinha 6 anos e mais um de admissão. E depois você fazia mais 4 anos de ginásio. Alguém aí desse tempo lembra disso aí? Né? Ok. Então eu estava fazendo um período de admissão para entrar para o ginásio. Foi quando eu conheci essa professora, Alcione Quirico de Almeida. Eu não gravo nada, mas a mulher me fez tão bem que eu guardei o nome dela até hoje. Ela já é morta, ela era geógrafa da Marinha e era professora na escola primária. Ela era professora de escola primária por opção, por idealismo, porque o que ela ganhava como geógrafa da Marinha, ela fazia fotografia aérea e estudava as fotografias todas para dizer o que tinha debaixo da água e tal, um estudo fabuloso. Essa mulher, que era muito engraçada, quando a gente fazia alguma coisa errada, ela tinha um anel aqui, ela dava uns cascudos. Hoje ela seria processada. Isso que eu digo que tem muita coisa errada aí. Vem cá, não sei o quê, vem cá, cadete, não sei o quê. Cuidado que jacaré te abraça. Ela era cheia de gíria, que ela era carioca, cariocona mesmo. Né? Aí, não sabe fazer assim, não. Essa mulher, o que ela fez? Ela dava aula, e ela, de manhã, e à tarde ela fez uma turma preparatória para fazer prova para a escola técnica na época. E, como eu morava numa área pobre, uma área onde só tinha favelas, e eu também era favelado, né? Então ela olhou para a gente e disse, coitado desses, tem que ajudar esse pessoal de alguma forma. E ela começou a dar aula. E eu comecei a assistir as aulas dela à tarde. Como a escola dava merenda, a minha alimentação era a merenda da escola. Irmão. Eu comia 2 vezes na escola, no turno da manhã e no turno da tarde. Porque eu não tinha dinheiro, não tinha dinheiro. Você tem uma ideia, eu usava Bamba. Você lembra do Bamba? Né? E às vezes com um furo embaixo. Era pobre de maré, desci. Você não tem ideia. Né? Depois evoluiu, veio o que chute. Eita, que chute! Então, olha só o que eu vou falar para você. Essa mulher nos preparou. E eu fiz um concurso público que havia 30 vagas e 2.000 candidatos. 30 vagas para 2.000 candidatos. Escola Técnica do Arsenal de Marinha. E eu passei. 3 dos 10 alunos que ela deu aula, 3 passaram. Ela era fera. E eu passei. Indo para essa escola, tive disciplina, tive que ter muita disciplina, porque eu era indisciplinado mesmo, e os 4 anos que passei lá dentro, estruturou minha vida profissional. Saí de lá, você tem uma ideia, eu saí de lá, eu trabalhava em empresa, se eu saísse de uma empresa hoje, eu tinha vaga na outra, porque eu tinha conhecimento técnico, na área de mecânica, na área de projetos, fazer projetos mecânicos, projetos de máquinas, essas coisas todas. E a minha mulher disse, você não consigo imaginar você numa prancheta fazendo desenho, né? Mas eu já fui desenhista projetista, mecânico. Então, estudei dentro do Arsenal de Marinha, um maquinário fabuloso que eles têm lá, porque lá eles faziam na época, não sei hoje como é que está aquilo, faziam equipamentos para os navios e tudo, e a gente era preparado justamente para ser operário técnico da Marinha. Né? Então,
mudou a minha vida. Essa mulher, por um gesto de bondade dela, mudou a minha vida e de mais 2 colegas meus. Ouça bem, vocês estão tendo a grande chance de ouvir coisas que eu nunca ouvi na minha vida. Vocês estão tendo a grande chance de ouvir de que Deus vai sustentar os seus sonhos. Porque a Bíblia diz que tudo é possível ao que crer. E eu tenho certeza que se você não abrir mão da sua vida espiritual, se você sempre que precisar de uma orientação, buscar o conselho ou do pastor, da pastora, ou dos seus pais, sobre algum tema que você não tenha muita segurança. E hoje a comunicação está mais fácil, gente. Eu não sei como é. Na minha casa a gente tem, é verdade ou não? O vocabulário lá é aberto, a gente trata de tudo, conversa de tudo, sem nenhum problema. Mas, às vezes, até os pais não têm o preparo necessário. Eu reconheço, há um limite dos pais também. Mas vocês têm um ambiente que eu nunca tive, um ambiente de igreja, onde tem gente capacitada, gente estruturada, gente que vai compartilhar com você, que você vai poder fazer perguntas e ter alguma resposta. E mais, você tem a favor de você aquilo que é mais importante, Deus, Jesus Cristo. Eu não tinha essa esperança. Eu, durante muito tempo da minha vida, eu tive que lutar por mim mesmo, com as minhas armas mesmo. Eu não sabia, eu não conhecia Jesus, eu não tinha nenhuma esperança, nenhum fundamento de esperança. Eu não conhecia a palavra de Deus, não sabia dessas coisas maravilhosas que a palavra de Deus prometia para aqueles que crescem. Isso só veio acontecer a partir de um certo momento da minha juventude. Então, põe uma coisa no seu coração: o seu futuro está sendo desenhado hoje. Os atos que vocês fizerem agora, ou deixarem de fazer, é que vai constituir o seu futuro. Eu queria que você guardasse no seu coração o que você escreveu aqui. Porque daqui a 5 anos nós vamos abrir essa cápsula do tempo. Alguns estarão ainda firme no propósito, conquistando, mas a gente vai poder já fazer uma análise de algumas coisas que aconteceram. Porque em 5 anos muitas coisas acontecem. Principalmente nessa faixa de idade, que é uma faixa de idade de mutação. Entre 14, 15 até 20 anos, é uma idade. Eu quero fazer uma oração por vocês e pelo futuro de vocês. Pedir a Deus que Deus te sustente, te dê graça e que vocês possam nunca desistir, porque Deus, o Senhor é contigo. Jesus disse: eis que eu estou convosco todos os dias da sua vida. Eu não tinha isso. Eu não tinha onde buscar forças. Você tem onde buscar forças. Amém? Vamos ficar de pé? Eu quero orar. Meu Deus e meu Pai, eu olho para esses papéis aqui e vejo muitos sonhos, projetos, corações que foram colocados aqui, Senhor. Esse é um dia memorável. Talvez esses jovens não percebam o que nós estamos fazendo aqui, mas nós estamos te apresentando os sonhos deles. Estamos te apresentando, Senhor, os projetos deles. Nós estamos te apresentando, Senhor, aquilo que eles têm colocado no coração como uma proposta de vida, Senhor. Eu quero pedir agora, Senhor, que em nome de Jesus, Tu olhes para cada coração desses jovens. Tu conheces o que eles estão pensando agora, Tu estás vendo a mente, o pensamento, e Tu conheces o que eles escreveram aqui, Pai. Por isso eu peço que em nome de Jesus, no poder do nome de Jesus, portas se abram. Que todo desânimo seja tirado. Eu sinto que alguns jovens estão desanimados, talvez pelo presente. Pai, mostra para eles que o futuro pode ser verdade contigo, Senhor, porque tudo é possível ao que crer. Pai, eu peço, Senhor, que eles sejam renovados. Aqueles, ó Deus, que estão, Senhor, talvez à beira de tomar decisões erradas, guarda, Senhor.
Fala ao coração, não permita que uma decisão modifique todo esse futuro, estrague todo esse futuro. Dá a tua presença, a tua paz. Ó Deus, fala ao coração deles, sustenta esse jovem. Pai, a tua palavra diz que os jovens são fortes, ó Deus. E eu peço que essa fortaleza, Senhor, se renove para o bem. Que essa fortaleza, Senhor, seja para o sucesso deles, para o crescimento deles. Eu entrego em tuas mãos essas profissões, esses sonhos, ó Deus, tudo que está aqui escrito, e eu digo que em nome de Jesus, venha o teu reino, e faça-se a tua vontade. Muito obrigado por este momento, Senhor, por este dia, em nome de Jesus, e que o povo de Deus diga amém, amém. Henrique, vai terminar? Vai ter o que, lanche aí? Não? Ah, poxa. Bom, gente, Deus abençoe vocês, vão na paz, bata um papo sobre isso, converse sobre isso, pense sobre isso, e que Deus abençoe todos vocês, tá?